Lucas, capítulo 9, versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Eu pergunto, foi concedido só a Jesus também? Esses poderes? Judas expulsou demônio em nome de Jesus, operou milagres, curou os enfermos. Então, esses milagres, esses prodígios, não podem servir, irmãos, para alimentar a profeta. Porque perceba, até Judas operou milagres. Aconteceu algo interessante, irmãos, que eu acredito que foi um dos fatores, né? Só pensando, né? Que contribuiu para que Judas se tornasse um traidor, dependendo do ponto de vista. De fato, eu não acredito nisso, mas dependendo do ponto de vista, algumas pessoas podem dizer, isso daí ajudou, viu? Vocês lembram da história que aconteceu? Que Jesus foi na casa de um certo fariseu, e quando chegou lá, uma jovem pegou um perfume caríssimo. O valor dele era salário de um ano, era muito dinheiro. E ela pegou aquele perfume e começou agora a lavar os pés de Jesus. Quem lembra que Jesus viu o que Judas disse? Vamos relembrar? João 12. Vamos relembrar essa história. É importante a gente ir construindo essas situações que Judas passou, que serviu de oportunidade para ele, mas que ele estava agarrado às suas crenças. João 12. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Isso aqui foi o que João acrescentou, tá? Viu aí que fofinho o comentário dele? Coisa mais linda, né? Por que não vende esses perfumes se a gente vai dar aos pobres? Não é uma coisa linda esse comentário? Tem que analisar. Mas Deus, ele sonda o coração. A verdadeira intenção ali de Judas não era para que os pobres fossem ajudados, era para que ele entrasse aonde? Na bolsa, porque a bolsa ele tinha acesso como contador do grupo, né? E como esse acesso ele poderia tirar uma quantia ainda maior para ele. Por isso que João falou que ele era ladrão. Então, Judas ele amava tanto o dinheiro e a sua autoimportância que esses fatores contribuíram para a sua traição. Mesmo ele tendo o papel de tesoureiro do grupo. Eu pergunto, tinha alguém do grupo também que tinha experiências com números? Que poderia ser também o tesoureiro do grupo? Teve Mateus. Ele tinha experiência com isso. Só que a experiência lá com a Receita Federal foi muito interessante para a vida dele. Então ele deixou essa de lado. E por isso ele não quis se envolver. Mas ele sabia o que estava acontecendo, porque ele tinha ciência das entradas ali, saídas que estavam acontecendo, e não batia. Então Judas se achava, primeiro, superior a todos os outros, e segundo, ele amava muito o dinheiro. Isso fazia com que ele tapasse seus ouvidos para o que Jesus dizia. Isso me faz refletir sobre, muitas das vezes, aquilo que nós escutamos, que serviria para mudar o nosso ser, irmãos, não procede dessa forma, porque a gente não permite. A gente até escuta, mas a gente não permite isso entrar na gente, a gente não reflete, não pensa. Quantas pessoas, quando escutam um sermão, começam a depois a analisar aquilo que escutou e começam a tirar a lição dele para poder colocar em sua vida, aplicar em sua vida? Quantas pessoas? Será que nos tornamos apenas ouvintes de sermões? Ou será que os sermões que a palavra de Deus trazida à igreja para crescimento espiritual da mesma, será que estes sermões têm servido dessa forma, com essa mesma finalidade na minha vida? É importante a gente entender que a adoração ela é completa quando eu me coloco completamente à disposição. Entende? Um corpo presente nem sempre é 100% entrega. Então a gente precisa refletir mais sobre isso. Mudar o nosso viver, mudar quem somos, de fato.
E isso só vem através da reflexão, através da oração a Deus. Agora, as coisas começam a acontecer. Jesus chama a atenção. Se a gente continuar lendo o relato, ele vê que Jesus repreende Judas naquele momento, e foi uma repreensão em público. Por que a repreensão de Jesus foi em público, a Judas? Porque o comentário dele foi em público. É aquilo que eu sempre digo. A correção em público ela não deve acontecer a menos que o fato tenha sido público. Então, a correção ela também tem que ser em público. Foi isso que Jesus fez com Judas. Como você acha que Judas se sentiu? Como uma pessoa auto-importante, né? Como você acha que ela se sentiu chamar a atenção diante de todo mundo? Isso foi mais uma pedra de tropeço que Satanás utilizou ali para colocar na vida de Judas. Porque não é o que foi dito, a repreensão veio de quem? De Jesus. Muitas vezes a repreensão vem do líder da igreja sobre você. Muitas vezes a repreensão vem sobre o teu irmão que está do teu lado, sobre você. E não tem nada, não tem problema algum com isso. Porque a repreensão ela tem que acontecer. O problema ele está como eu vou agir diante da repreensão. Eu posso aceitar, refletir, mudar, ou eu posso tirar isso como uma afronta. Quem ele pensa que é para falar comigo dessa forma? Desse jeito. Por acaso ele meu pai? Entende? Então, são essas brechas que Satanás utiliza para poder causar intriga na igreja. A mera proximidade de Cristo não é o suficiente. A verdadeira transformação ela é essencial. Então, queridos, quando Judas estava agora ali, desenhou toda a sua trajetória e ele percebeu que Jesus não queria fazer aquilo que ele achava que Jesus deveria fazer. O que Judas achava que Jesus deveria fazer? Porque ele acreditava, né? Que era para Jesus fazer. Ele acreditava que Jesus ia se autodenominado